Abra comigo a sua Bíblia no livro de Salmos, o número 22. Salmos número 22. Diz assim a palavra do Senhor: Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Todas as noites levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, és santo e estás entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti e tu os livrastes. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme e não sou um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem zombam de mim, riem-se com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor? Que Ele o livre, que o liberte, se dele se agrada. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ela ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci, desde o ventre da minha mãe. Tens sido meu Deus. Não permaneças distante de mim, pois o sofrimento está próximo e ninguém mais pode ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros. Sim, touros ferozes de Bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões que rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água. Todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração é como serra que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um brando de perversos me cercam. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Posso contar os meus ossos, meus inimigos me cercam e desdenham de mim. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes. Ó Senhor, não permaneças distante. És minha força, vem depressa me ajudar. Livra-me da espada e não permitas que esses cães me tiram a vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei teu nome e a meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Louvem o Senhor todos que o temem, glorifiquem-no todos os descendentes de Jacó, reverenciem-no todos os descendentes de Israel, porque ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento dos aflitos, não lhes deu as costas, mas ouviu seus clamores por socorro. Eu te louvarei na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que te adoram. Os pobres comerão e se saciarão. Todos que buscam o Senhor o louvarão e terão o coração cheio de alegria sem fim. Toda a terra reconhecerá o Senhor e voltará para ele. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor reina e governa sobre todos os povos. Que os ricos da terra celebrem e adorem. Todos os mortais se prostrem diante dele,
todos cuja vida terminará em pó. Nossos filhos o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não conheceram e falarão a respeito de tudo que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, pela tua doce palavra nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Obrigado pela obra sacrificial de Jesus, que nesta manhã, uma vez mais, o Senhor nos faz lembrar. Ilumina nossa mente para compreendermos a tua palavra e, ó Deus, aplicá-la à nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesta manhã eu quero falar sobre o lamento do Salvador abandonado por Deus. O lamento do Salvador abandonado por Deus. Algo bastante importante é que este salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 22, ele foi dito por Charles Spurgeon como o Salmo da cruz, o Salmo que descreve o sacrifício de Jesus. Haja vista que no livro de Mateus, capítulo 27, e no versículo 46, diz assim: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Certo é que o Salmos 22 fora escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo. Mas nós vemos aqui com muita claridade, com muita lucidez, de que Davi não estava falando de si mesmo. Nós sabemos que Davi, Salmos é conjunto de poesias e cânticos que fora organizado, escrito por vários homens da Bíblia, como Davi, como Asaf, como Moisés, como filhos de Corá e muitos outros. E este salmo particular, o 22, é um salmo escrito por Davi. E este salmo nós vemos aqui com bastante clareza, diferente dos outros salmos, que Davi, ele faz uma poesia em torno da sua vivência, em torno daquilo que ele estava, de certa forma, passando. Este salmo particular, ele não estava falando dele. Haja vista que não há nenhum paralelo na Bíblia em torno da história de Davi com aquilo que descreve neste salmo. Não há nenhum paralelo no registro da vida de Davi, como que ele tivesse as mãos e os pés perfurados. Não há nenhum paralelo, nenhum registro na vida de Davi, como que ele tivesse as suas roupas repartidas. Ele não teve nenhum paralelo, como se tivesse os seus ossos quebrados, mas ele simplesmente, ele dá aso aqui a uma profecia. Tanto assim é que Pedro já dizia que Davi era um profeta, e nós temos aqui agora a confirmação de que Davi estava profetizando em torno da vida de Jesus Cristo. Esse Jesus, a bem da verdade, que seria o filho de Davi prometido, aquele que o trono era eterno e que o reino jamais haveria de passar. Esse Cristo que é inigualável, este Cristo que se doa em razão da humanidade, este Cristo que simplesmente a morte não conseguiu eliminá-lo, mas ele se entrega à morte em favor de mim e de você. Davi, meu irmão, minha irmã, ele simplesmente está aqui profetizando, anunciando algo que 1000 anos depois. Sabe isso que eu vejo prazer na palavra de Deus? É que a Bíblia, ela se cumpre literalmente, categoricamente.
Davi não estava no tempo de Cristo, mas 1000 anos antes, ele usa a mesma palavra, a mesma expressão. Meu Deus, por que me desamparaste? 1000 anos depois, Cristo no Calvário, ele usa a mesma expressão como cumprimento da profecia que Davi havia profetizado, dizendo ao Senhor, sentindo o peso do abandono do seu pai, o seu Deus. Ele reafirma: por que me desamparaste? Davi, no Salmos 22, ele usa uma imagem. Ele usa uma imagem que nós vemos simplesmente sendo profetizado, sendo materializado na vida de Jesus, na agonia da crucificação, na sede de Cristo na cruz, nos pregos que transpassaram suas mãos e seus pés, na vergonha que fora exposto à sua nudez, no sorteio que os soldados fizeram das suas vestes. Davi profetizava que o Senhor haveria sido colocado no madeiro, num lenho, numa colina, e ele haveria de exclamar: meu Deus, por que me abandonaste? Pastor Hernandes Dias Lopes escreve, abre aspas, o que era mais pesado não era o lenho que Jesus estava exposto, mas era o nosso pecado. O que fazia mais angustiar o Senhor Jesus até a morte, o que fazia chorar e sangrar no Getsêmani, o que fora considerado como cálice, não era o lenho, era exatamente a ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça e que Jesus estava carregando sobre ele. Fecha aspas. Ou seja, meu irmão, o lamento que fez o Salvador não foi por causa dos cravos, não foi por causa da pressão esmagadora que ele sentia no seu corpo, a ponto de parecer que os seus ossos estavam simplesmente esmagando. O seu grito proveio da agonia da sua alma, o seu grito proveio da dor que ele estava carregando. O nosso pecado fez isso, meu irmão. O seu pecado fez isso. O lamento de Jesus era a agonia de alguém que suportou uma maldição por nós. Alguém que não tinha pecado. Alguém que não tinha razão para estar naquela posição, mas assumiu por nos amar. Sabe, meu irmão, a ser erguido na cruz, Jesus estava simplesmente alçando a posição que seria a posição pela qual todo ser humano que o visse para ele seria atraído por ele para a salvação. Meu irmão, minha amada irmã, o Pai Celestial abandonou na cruz. Sabe que não abandonou por causa de Jesus, mas abandonou por aquilo que Jesus estava carregando. Porque o nosso pecado, Deus não consegue lidar com o nosso pecado. Deus não consegue comungar com o nosso pecado porque Ele é santo. Porque a ira de Deus se acende contra o pecado. Ele precisou dar as costas ao Senhor, simplesmente demonstrando como que se estivesse entregando o seu filho. Sabe, meu irmão, por vezes, Deus, Ele vira as costas, Ele abandona os pecadores. Romanos capítulo 1, versículo de 21 até 31. Nós vemos o Senhor também, no registro de Paulo, abandonando os homens, entregando-os à sua própria rebeldia, à sua lascívia, ao seu orgulho.
Sabe que na loucura do seu delírio, muitas das vezes o homem, ele não reconhece a alegria que perde em não dar glória a Deus, a não reconhecer o sacrifício de Cristo. Ele não conhece a alegria que perde em não servir ao Senhor de forma digna e honesta. Igualmente, ele não conhece e não sabe o inferno que se mete em simplesmente valorizar seus impulsos pecaminosos, meu irmão, minha irmã. Nós estamos nesta manhã diante daquilo que o Senhor fez por nós. E Ele simplesmente nos encoraja a fazer a memória dEle, é lembrar o que Ele fez por nós. Ele sofreu as minhas dores, Ele simplesmente assumiu o meu lugar. Jesus, Ele não veio para possibilitar a minha salvação, Ele tomou o meu lugar. Jesus não veio possibilitar a sua salvação, não, Ele tomou, Ele foi seu fiador, Ele tomou o seu lugar. Por isso eu e você precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu e você precisamos viver uma vida que elogia o sacrifício de Cristo. Eu e você precisamos considerar o grito do Salvador. Meu Deus, por que me desamparaste? Este salmo que nós vemos e acabamos de ouvir, ele está dividido em duas partes. Do primeiro verso até o verso de número 21, nós vemos o grito do abandono, o grito de um rei sofredor, que é desamparado pelo seu Senhor. Repara, meu irmão, que aqueles que zombavam de um rei sofredor. Aqueles que passavam, ridicularizavam o seu clamor, porque ouviam ele dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E simplesmente diziam a ele: que se salve seu Deus, que salve Deus, se de fato Deus se alegre dele. Irmão, repara, um Deus que tempos antes, no batismo do seu filho, disse: este é meu filho, a quem eu me comprazo. E nesse preciso momento do Calvário, o Senhor vira as costas para seu filho, e os homens ridicularizavam Jesus, dizendo: se é que Deus se agrade dele, então que Deus venha lhe salvar. Meu irmão, nós vemos simplesmente o quanto o escárnio a Jesus era uma representação maldosa do príncipe das trevas, para desencorajar o Senhor diante da sua missão, usando a boca daqueles que lhe são servos. Meus irmãos, minhas irmãs, só que enquanto eles escarneciam de Jesus, dizendo: este salvou a muitos e não consegue salvar a si mesmo, enquanto eles achavam que isso era um escárnio, na verdade, eles estavam profetizando a verdade do Evangelho, porque o Evangelho é isso. Mateus capítulo 27, versículo 42 vai nos dizer que verdadeiramente Jesus veio para salvar os outros. Se ele veio para salvar os outros, com certeza ele não poderia salvar a si mesmo, porque se salvasse a si mesmo, nós estaríamos perdidos eternamente, meus irmãos. Jesus entende isso no Getsemane, porque a verdade é essa: se ele salvasse a si mesmo, eu e você estaríamos mal no dia de hoje. Eu e você não teríamos esperança. Eu e você e toda a humanidade estaríamos largados à nossa sorte. Mas Jesus foi abandonado, não simplesmente pelo seu Pai. Jesus foi abandonado por aqueles que se diziam seus seguidores. Repara que os seus amigos, seus companheiros, o deixaram na cruz. Lucas escreve no capítulo 23, no versículo 49, que aqueles todos que conheciam Jesus, que seguiam Jesus, o observavam de longe. Observavam de longe. Sabe, meu irmão,
é que o clamor de Jesus não simplesmente estava lamentando a ausência daqueles que o seguiam até então, até minutos antes da sua crucificação. Não lamentava somente até aqueles que diziam: eu sofreria contigo se fosse o caso. Mas o lamento do Senhor Jesus era pela ausência do seu Pai, o seu ajudador, que havia uma promessa, que próprio Deus disse: clama-me e te responderei. E ele clamara ao Senhor: meu Deus, e parece que no vácuo do seu clamor, ele não conseguia ouvir uma resposta, porque o peso do nosso pecado era tamanho, Rúbius. O peso, a angústia do nosso pecado era tamanho. Mas ele sabia que o poder redentor de Deus, da mão do Senhor, não estava encolhida para não salvá-lo. Mas só que neste preciso momento, o Senhor Deus não respondera. O Filho do Senhor Deus estava clamando e ninguém estava respondendo. Um clamor que não se ouvia uma resposta. Sabe, mas o consolo da presença de Deus na sua vida era tudo que ele precisava naquele momento. Tanto assim é que Davi vai escrever no 23 dos Salmos e no verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Meu irmão, a cruz e na cruz, Cristo está clamando: por que me abandonaste? Por que estás longe para clamar? Quando uma promessa do próprio Deus: eu estarei contigo. Jesus clama por libertação, enquanto o sol, naquele momento, escurecia e a terra tremia, e Deus estava em silêncio. Não por causa de Jesus. O Filho de Deus foi abandonado pelo seu Pai naquela cruz, para que eu e você não fôssemos desamparados por toda a eternidade. O Filho de Deus tomou o meu lugar, tomou a minha morte, tomou a sua morte, como ovelha calado. Ele subiu ao matadouro, clamando por socorro, mas não ouviu resposta, porque o nosso pecado afastou por alguns instantes. Mas tão preciosa foi que em meio à ausência de uma resposta de Deus, Deus estava respondendo. Porque a cruz foi a resposta, porque a cruz glorificou a Deus, porque a cruz trouxe esperança, porque a cruz trouxe vida, porque a cruz matou a morte, porque a cruz vive o homem. Meu irmão, minha irmã, em que consiste o grito do Salvador abandonado pelo seu Pai? Do verso 22 a 31, nós temos um clamor de quem clama sobre uma culpa que não era dele, mas que por isso ele foi exaltado. A agonia de Jesus, retratada no Salmo 22, significa que a sua morte já houvera sido profetizada no Cântico do Servo, no livro de Isaías, capítulo 52. Porque Isaías escreve: o servo será levantado e erguido, e ele será exaltado.
Ali estava o servo fiel de Deus, aquele que não abandonara o Senhor Deus, porque era o filho no qual ele tinha prazer. O servo estava simplesmente erguido no madeiro, carregado sobre ele o vitupério do pecado do homem. Mas ali, no capítulo 52, no versículo 14 de Isaías, nós vemos um golpe terrível para este servo excelente de Deus. A Bíblia diz, e Salmo registra também, Isaías vai dizer, o seu aspecto estava tão desfigurado que não parecia nenhum homem. A sua aparência não era dos filhos do homem. No Salmo 22, Davi vai dizer simplesmente, profetizando acerca de Cristo, o meu aspecto não parece um homem. Eles olham para mim e meneiam a cabeça. Eu não pareço nenhum homem. Tão grande é a vergonha que o nosso pecado desfigurou a presença, a figura do nosso Senhor. O servo real exaltado, cuja glória deixava perplexo as nações, estava sendo maltratado pelo nosso pecado. Aquele servo suportou tudo isso. Aquele servo que tinha o seu trono, cujo Paulo vai dizer no livro de Filipenses, que ele deixa o seu trono, que ele desce para se igualar ao homem. Agora ele está sendo humilhado no madeiro. Agora ele está sendo maltratado no madeiro. Agora ele está sendo desfigurado no madeiro. Tão desfigurado estava ele, que a sua aparência, nem de filho de um homem, se tratava. Porquanto o nosso pecado era horripilante, meu irmão. E muitas das vezes nós queremos viver uma vida de querer exigir algo de Deus, de querer marcar território para Deus. Deus levou nossas mazelas. Deus carregou toda a nossa maldade. Nós precisamos viver para a glória dEle. Os momentos, os rostos do Senhor. Diz o salmista que as pessoas olhavam para o rosto deles e meniam suas cabeças. Sabe o que é isso? Reprovavam, sentiam nojo. Por causa do meu e seu pecado. A sua aflição não era simplesmente física. A sua aflição era existencial, era da alma, era um pecado meu e o seu, que estava simplesmente maltratando o nosso Senhor. Sabe o que Isaías completa? Ele vai dizer no 53, 4 e 6, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Ele foi maltratado, foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele carregou sobre si a iniquidade de todo homem. Tanto assim era que o desfigurou, porque o pecado desfigura o homem. O pecado desfigura o homem. Abra mão do pecado. Abra mão da iniquidade. O Senhor sofreu as aflições, a agúria. Ele estava exposto neste madeiro, sentindo a dor da alma e gritando ao Senhor. Porque tempos antes de subir o madeiro, ele disse ao Senhor: a minha alma está atribulada. Ele disse aos seus discípulos: a minha alma está atribulada. Ele disse ao Senhor: se possível for, passa de mim esse cálice. Porque ele percebia, ele entendia a sua alma. Por vezes nós recebemos pessoas, quando o seu problema é físico, nós conseguimos orientar muito rapidamente, mas quando o seu problema é a alma, é existencial,
Dói. É difícil. Leva tempo. É só a graça do Senhor. E o nosso Salvador estava aqui nesse dilema. Por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Irmãos, vivemos para a glória de Deus, vivamos para o Senhor. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, no versículo 24, ele vai dizer, ele mesmo, falando de Cristo, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas feridas fomos sarados. Cristo morreu a nossa morte, para nós vivermos sua justiça. Sejamos justos, sejamos honestos, sejamos leais. Vivamos a justiça de Deus. Vivamos a honestidade do Senhor na cruz. O Senhor, Ele suportou o nosso pecado. Ele foi abandonado pelo Pai. O Pai estava doando o seu Filho para que Ele suportasse a ira de Deus como destino que a nossa iniquidade nos levaria. A iniquidade nos levava direto à ira de Deus, ao abandono do Senhor. Por isso Jesus estava no nosso lugar, sendo abandonado. Não porque ele tinha pecado, porque nunca teve e jamais terá, mas porque ele carregava sobre si aquilo que é nosso. Na cruz Jesus estava só, ouvindo zombaria dos lábios daqueles que estavam em trevas, ouvindo zombaria dos lábios daqueles pelos quais ele estava entregando a sua vida, aqueles lábios que exprimiam declarações de Satanás, mas que simplesmente estava sendo condenado, porque a única coisa que a declaração de Satanás faz é se condenar. O preço foi pago no Calvário e a ira de Deus foi apagada. Hoje nós podemos ter a firme certeza de que, se confessarmos Jesus no nosso coração, há esperança para nós. Meu irmão, minha irmã, tanto assim é que a esperança estava com Jesus, que no madeiro ainda ele pôde dizer para o ladrão que estava do seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A esperança, enquanto Jesus estava no madeiro, ele estava pensando num pecador arrependido. Minutos antes, ele estava antes de subir o madeiro, ou na verdade, antes mesmo de gritar: Pai, meu Deus, Jesus estava preocupado no madeiro com aqueles que estavam pecadores aflitos, porque Jesus no madeiro olhou para aquela mãe que estava aflita e falou: mãe, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Nosso Jesus sempre preocupado com um pecador. E quando ele estava ensanguentado, e quando ele se via angustiado, ele está preocupado com um pecador que se arrepende, porque o pecador, o ladrão diz: olha, eu estou aqui por merecer, mas ele não fez nada para estar aqui. Eu reconheço que ele é santo. Quando nós reconhecemos que ele é santo, há esperança para nós. Tanto assim é que ele diz ao homem: hoje estarás comigo. Meu irmão, Jesus disse que todo aquele que Deus o deu, Ele jamais permitirá que perca, porque o sacrifício dele não foi em vão. O sacrifício dele foi para aqueles que o Pai o deu. Mas o sacrifício de Jesus, o grito de Jesus, consiste em um grito de confiança. O porquê de Jesus, meu irmão, é um lamento de confiança. Porque na sombra da morte, ou na sombra do Calvário, quando Jesus olha para o seu coração, João capítulo 12, a partir do verso 20, até o 27, ele percebe o seu coração angustiado, perturbado.
Ele não ora para que essa hora passe, mas ele ora para que seja feita a vontade do Senhor, porque ele sabia que ele veio para que o homem tivesse a esperança. Meu irmão, a nossa vida, depois de sermos salvos, precisa ser um instrumento para que o homem sem Deus perceba a esperança. Porque é por isso e para isso que Deus nos salva. Meu irmão, na cruz, Jesus não gritou meu Pai, Jesus gritou meu Deus. Jesus gritou meu Deus, para ensinar a mim e a você que a nossa vida precisa estar assim, submissa à vontade do nosso Deus. Se é vontade do meu Deus, meu Senhor, é isso que eu vou fazer, é desse jeito que eu vou andar, é para a glória dele que eu vou viver. Por vezes nós só queremos ele como Pai, não queremos ele como Senhor, porque ele como Senhor, a sua vontade é que prevalece. Jesus na cruz não gritou pelo meu Pai, ele falou meu Deus. Ah, meu irmão, como eu queria que nós entendêssemos isso. Meu irmão, porque o porquê do Senhor é simplesmente dizer para Deus, faça a tua vontade. Nós muitas das vezes falamos para Deus o nosso porquê no auge da nossa rebeldia para com Deus. Porque no auge do orgulho do nosso coração de acharmos que estamos servindo a Deus, começamos a dizer para Deus, por quê? Mas por que isso está acontecendo comigo? Por que ele não eu? Por quê? Como se nós queremos pedir Deus satisfação. Meu irmão, pedir Deus conta da nossa vida. Eu vou te falar uma coisa nesta manhã. Quem vai pedir conta de todos nós aqui é Deus. É o Senhor Deus que pedirá conta de todos nós. Ele não servirá e não terá satisfação a dar a nenhum de nós. Por isso é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer ao Senhor. O nosso porquê, muitas das vezes é arrogante, porque nós não compreendemos a vontade de Deus, porque nós não submetemos à sua vontade. O porquê de Deus em Jesus era submisso à sua vontade. Por isso ele estava na cruz e de lá só desceu para a glória de Deus. Eu quero terminar dizendo para você que a angústia e o grito de Jesus, por que me abandonaste? O Eloi, Eloi, é a resposta além de toda a esperança. Porque em meio ao grito de Jesus, Deus estava respondendo. Sabe por quê? Porque quando Jesus, ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus estava sendo glorificado, porque a cruz, e na cruz, a justiça de Deus foi satisfeita. Somente na cruz, no sacrifício de Jesus, a justiça de Deus ela foi satisfeita, foi realizada. É por isso que é por meio de Jesus que nós somos salvos. Não pela nossa obra, por fé em Jesus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas por Jesus. Ele glorificou a Deus. Deus disse, o Senhor, o sacrifício me glorificou. Meu irmão, minha irmã, o último verso do Salmo 22, ele completa, ou na verdade ele responde o primeiro verso de Salmo 22. O primeiro verso, nós vemos Jesus dizendo, Eloi, Eloi, ó Deus meu,
Por que me abandonaste? E no último verso, o salmista vai dizer que todos saberão que ele realizou. Ou seja, Deus em Jesus Cristo realizou a salvação. Ele realizou. E tanto assim é que João no capítulo 19 e no verso 39 vai dizer, para não deixar dúvida, Jesus diz na sua palavra, está consumado. Ele concluiu. A minha salvação, Ele concluiu. A sua salvação, Ele concluiu. Por isso, o grito dele teve a resposta do Senhor. A conclusão. Ele concluiu a nossa salvação. Ele realizou a nossa salvação. E hoje nós vivemos para Ele, para a glória dEle, em nome de Jesus Cristo. Baixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Obrigado, Jesus, porque o Senhor sofreu as penas dos meus pecados. Obrigado porque o Senhor morreu a minha morte. E eu estou vivo hoje para viver a vida que o Senhor me proporcionou. Obrigado, Senhor, porque hoje há esperança para a igreja do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta manhã a graça do Senhor para nós celebrarmos a mesa do Senhor. Deus renova em nós nesta manhã. Não permite que nós, Senhor, nos habituemos, Senhor Jesus, a esta salvação, mas vivamos todos os dias esta salvação de forma genuína, exponencial. Ah, Pai eterno, nos ajuda a entender que é a Tua graça, nos ajuda a entender que é o Senhor que completou, nos ajuda a entender que estamos aqui pelo Senhor, nos ajuda a entender, Senhor, e a viver para a Tua glória, para a Tua honra, para louvor do Teu nome. Eu te agradeço nesta manhã, abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Nos dê um restante de domingo abençoado na sua presença, junto com a sua família, que você possa desfrutar. E logo mais, às 19 horas, estamos aqui. Estamos aqui para louvar e engrandecer o bom nome do Senhor Jesus. Amém? E convide alguém. Traga um convidado. Decida não vir sozinho para a igreja, irmãos. Decida não viver sozinho a sua fé. Invista na vida de alguém no ano de 2023 para a salvação. Invista para a salvação na vida de alguém. No horizonte dos seus amigos, decida esse que você vai investir para a salvação. Uma só pessoa, não mais do que isso. Só nesse ano. No próximo ano, outra. Oremos pela vida da nossa irmã Thalita, que está de viagem. Que o Senhor possa guardá-la na sua viagem. E os outros irmãos também que estão de viagem. E os nossos irmãos que também estão enfermos. Vamos ficar de pé, vamos orar e vamos para casa. Pai, muito obrigado por esta manhã. Obrigado pela Tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, por toda essa liturgia. Obrigado, Senhor, pela Tua presença desde a primeira oração feita neste lugar até este momento, Senhor. Agora que nós vamos às nossas casas, clamamos ao Senhor pela Tua proteção e a Tua condução, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê uma tarde de paz, pedindo ao Senhor que o Senhor glorifique o Teu nome em nossas vidas. Seja com os nossos irmãos que estão enfermos, rogamos a Tua cura e a restauração da saúde de cada um deles. Seja com os nossos irmãos que estão de viagem, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo perigo e de todo mal, trazendo o Senhor Jesus em paz aos nossos meios. Seja conosco, Senhor. Logo mais nos traz, Senhor, para como igreja, glorificarmos, exaltarmos o nome santo do Senhor Deus. Seja conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em nós e no nosso meio, hoje e sempre. Amém.